Oi, mais um vídeo com o tema Os chamados e os escolhidos. Quem são os chamados e os escolhidos? Que essa passagem está lá no livro de Mateus, no capítulo 22, que a gente vai meditar agora. Diz assim o título, Mateus capítulo 22, a parábola das bodas. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois, os cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Mas os convidados não eram dignos. Ide, porém, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que eles encontraram, os maus e os bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são esses chamados que se diz aqui nesse capítulo 22? Aqui, Jesus, como Jesus falava sempre e foi prometido no livro dos profetas, que ele viria e falaria por meio de parábolas. E aqui o Senhor, ele utiliza a parábola das bodas para explicar algo relacionado ao reino dos céus. Como é o reino dos céus? Como seria o reino dos céus? Quem alcançaria o reino dos céus? Então, Jesus ele escolheu essa parábola das bodas. O que são as bodas? Bodas é uma festa de casamento, não é verdade? Uma festa relacionada a matrimônio, uma festa de casamento. Bodas, né? Então, aqui diz que um rei, ele ele queria celebrar as bodas do seu filho. E o que aconteceu? Ele chama várias pessoas ali daquele reino e convida-os a participar dessas bodas, dessa festa. Quem são essas pessoas que foram chamadas? Ele envia servos para chamar essas pessoas que estavam ali naquele reino e convidou a eles a todos, né? Para poder vir a essa festa que o rei estava promovendo, que já estava tudo pronto, preparado para que eles chegassem para essa festa. Mas o que acontecia? Uns diziam que ia para o seu negócio, outros diriam que ia para a sua fazenda, outros diriam que não poderiam ir. E assim o rei ficou sem convidados para a sua festa. E assim eles ficaram ainda chateados, os convidados, e promoveram o quê? Assassinato àqueles servos que estavam anunciando aquele convite. Toda vez que Deus ou Jesus se usa parábolas ou uma representação, ele quer que isso signifique algo. Ele pega uma parte para representar um todo, algo maior. A parábola das bodas está explicando quem é que fará parte do reino dos céus. Então ele diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, quem vai fazer parte do reino dos céus? Essa mensagem aqui representa, quando diz aqui no versículo 6, e os outros agarrando os servos,
Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, aqueles que estavam levando a mensagem, os maltrataram e mataram. Então, o que acontece aqui é uma representação do que aconteceu na história de Israel, porque Deus enviava seus servos, que são representados pelos seus profetas, os juízes, seus servos, para poder chamar a atenção do povo, para fazer parte do reino de Deus, cumprindo assim a vontade de Deus aqui na terra, mas isso não aconteceu. E muitas vezes na história do povo de Deus, chegaram a matar até os seus profetas, inclusive o profeta mais importante, que foi Jesus. Ele foi morto, ele teria que vir para ser morto, mas ele foi entregue pelo seu próprio povo, que não conseguiu identificá-lo como um verdadeiro Messias, e assim o entregou, escolheu Barrabás e entregou para a morte. Mas o problema disso aí é que foi a decisão do que eles fizeram, rejeitaram o Messias, porque de qualquer forma Jesus seria morto, porque isso é uma promessa. Desde o início lá de Gênesis, quando Deus disse que a semente da mulher derrotaria a Satanás, e seria por meio da crucificação, e seria também por meio também seria pelo fato de Jesus vencer a morte, ressuscitar ao terceiro dia. Eles não aceitaram a mensagem e não quiseram participar das bodas. O rei manda buscar pessoas de todos os outros lugares por aí, pelo mundo afora, que é o que diz aqui, ó. E depois então as cruzilhadas e os caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, os maus e os bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. O que isso quer dizer aqui? É que, como havia prometido o Senhor, que por meio da descendência de Israel todos os povos seriam abençoados. Então, a salvação, quando Jesus veio, essa salvação, ela foi estendida não só para os judeus, essa oportunidade de se salvar, mas também para os gentios. Quem são os gentios? Todos os outros povos que não são judeus. Esse versículo representa aqui que todos foram chamados, não há exceção. A salvação, por meio de Cristo Jesus, ele é permitido a todo o ser vivente, todo aquele que crê. Então, se você for lá para o livro de João, capítulo 3, em versículo 16, diz assim: a missão do Filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, veja bem aqui que quando o rei manda, essa parábola diz, quando o rei manda convidar todos aqueles de fora do reino, quer dizer que eram os de fora do reino de Israel, porque eles rejeitaram o Messias. Então Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então a propagação do evangelho é feita a todo o mundo, e aquele que crê, ele será salvo. Todos foram chamados. Então, quem são chamados para o reino dos céus? Todos. Todas as pessoas são chamadas para o reino dos céus. Então, Deus ele convoca para participar das bodas. O que são as bodas? Uma festa que haverá no céu para celebrar o casamento. Aqui está representando um casamento, uma festa de casamento, que na visão de muitos é justamente o casamento de Cristo com
a Nova Jerusalém, ou com a igreja, que é representada como se fosse a mulher. Jesus é o cabeça e a mulher é representada pela igreja. Isso será uma recompensa para que todo aquele que resolveu fazer parte do reino de Deus e está debaixo da sua jurisdição. Ou seja, todos aqueles que foram chamados para seguir uma ordem ou seguir os conselhos, os mandamentos do rei, aquele que está governando aquele local. Então, quem é o rei? Deus é o reino dos céus, representado aí nessa parábola. O banquete ficou repleto de convidados, então tinha muita gente naquele lugar. Muita gente. Muitas pessoas de vários locais estavam naquele banquete. Então, todas as pessoas são chamadas. Observe aqui no versículo do capítulo de Apocalipse. Isso, já no final dos tempos, que está ali no versículo de Apocalipse. No capítulo 5, versículo 9 em diante. E entoavam, o tema desse texto aqui é o trono, a visão do trono de Deus, o reino dos céus, certo? E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação para o nosso Deus, e constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. E esse versículo aqui diz justamente que lá no reino dos céus, João viu, e diante do trono de Deus estavam lá cantando muitas nações, muitos povos de toda língua, povo e nação se encontrava lá no reino dos céus. Por quê? Porque aqueles que foram chamados foram todos, e todos quantos aceitaram, eles terão a oportunidade de ir para o reino dos céus. Só que existe uma coisa que está aqui escrito, que é um critério para chegar ao reino dos céus. No versículo 11 diz assim: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo, emudeceu. Por quê? E ordenou os reis ali serventes, amarrou de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quem são os escolhidos, então? Língua e todas as nações foram chamados através do sacrifício de Jesus ali. Foi permitido que todos os povos pudessem participar dessa glória aí, de participar do reino dos céus. Todos foram chamados, mas quem são os escolhidos, então? Então, os escolhidos é Deus que escolhe? Sim, é Deus que escolhe, mas segundo um critério que depende de mim e de você. Depende de nós. Porque qual é o critério para entrar no reino dos céus? É ter a sua veste nupcial limpa. Representado aqui, veste nupcial como uma veste limpa, linho finíssimo. Vestes brancas, que representa a santificação e representa que as pessoas que vão participar terão que ter vestes lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. A vida cristã, ter aceitado a Cristo, não é um critério definitivo para que possamos participar do reino dos céus. Então, há uma palavra que diz assim: não seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E todo aquele que tem buscado se santificar diante do Senhor, tem vivido, procurado viver segundo as Escrituras e conforme o querer de Deus, nós somos falhos. Nós somos sujeitos ao pecado, mas procurar viver sempre afastado dos pecados e não transformar isso em algo recorrente na sua vida, mas estar sempre se esforçando, pedindo perdão a Deus todos os dias, mesmo que você não veja que você não
não cometeu, aparentemente você não percebeu, se você cometeu algum pecado, mas todos os dias pedir a Deus perdão pelos seus pecados e pedir ao Senhor Jesus que lave todo dia suas vestes com o sangue dele, o sangue puro, perfeito de Jesus. Isso é uma garantia de que nós, tendo a vida com Deus, praticando a palavra de Deus, seremos considerados escolhidos de Deus para estarmos ali participando do reino dos céus. São muitos os chamados, mas poucos são escolhidos, porque é muito difícil abrir mão das suas vontades para seguir a vontade de Deus. Então, há necessidade em que haja esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Se não há esforço, não há como você conseguir vencer as coisas deste mundo para seguir aos preceitos de Deus. Então, é abrir mão das suas próprias vontades mesmo. E aquele que fizer isso será recompensado. Sim, será recompensado. É possível que isso aconteça? Sim, porque se alguns conseguem, todos conseguem. Só que a diferença de um para outro é que um resolveu abrir mão do seu próprio eu para fazer a vontade de Deus. E eles receberão, nós receberemos, todos aqueles que se puser à disposição do reino de Deus, vamos ser reconhecidos e vamos ser recompensados. Existe uma doutrina aí que se chama calvinismo, que diz que, com base nesse versículo 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, com base somente nesse versículo, se eu não me engano, que diz que Deus predestinou aquele que seria salvo, que já estava lá, Deus já conhecia quem seria salvo, que já sabia quem que seria salvo, como se existissem as pessoas já predestinadas para ir morar com Deus no céu. E não é verdade. Por quê? Porque não se pode criar uma doutrina a partir de somente um versículo. Se você olha o versículo e não entende, você precisa olhar o contexto. Então, você precisa estudar toda a parábola das bodas para você entender o que esse versículo 14 quer dizer. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas eles são escolhidos de acordo com que critério? Deus escolhe as pessoas de acordo com o critério da veste nupcial. Ou seja, aquele que foi chamado participa, hoje são cristãos, mas não se enquadra nos preceitos daquilo que Deus quer para a sua vida, e as suas vestes estão o quê? Ou sujas ou estão fora do padrão daquilo que Deus quer, que é a representação das nossas obras, a representação de como a gente andou, né, diante de Deus aqui na terra. Então, esse versículo quer dizer isso. Se você não olha o contexto, você não vai entender. Os escolhidos são escolhidos segundo o critério das suas vestes. Aquele que não lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro não poderá participar do reino dos céus. Que Deus abençoe você. Espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento aí. Que Deus abençoe.